Você está ouvindo o audiobook de O Céu e o Inferno de Allan Kardec. Agora, você vai ouvir o capítulo 9. Os demônios. Origem da crença nos demônios. Item 2. Como prova da sua inocência, o quadro dos homens primitivos extasiados ante a natureza e admirando nela a bondade do Criador, é, sem dúvida, muito poético, mas pouco real. De fato, quanto mais se aproxima do primitivo estado, mais o homem se escraviza ao instinto, como se verifica ainda hoje nos povos bárbaros e selvagens contemporâneos. O que mais o preocupa, ou antes, o que exclusivamente o preocupa, é a satisfação das necessidades materiais, mesmo porque não tem outras. O único sentido que pode torná-lo acessível aos gozos puramente morais, não se desenvolve senão gradual e morosamente. A alma tem também a sua infância, a sua adolescência e virilidade, como o corpo humano. Mas para compreender o abstrato, quantas evoluções não tem ela de experimentar na humanidade? Por quantas existências não deve ela passar? Sem nos remontarmos aos tempos primitivos, olhemos em torno a gente do campo, e perscrutemos os sentimentos de admiração que nela despertam o esplendor do sol nascente, do firmamento a estrelada abóbada, o trino dos pássaros, o murmúrio das ondas claras, o vergel florido dos prados. Para essa gente o sol nasce por hábito, e uma vez que desprende o necessário calor para sazonar as searas, não tanto que as creste, está realizado tudo o que ela almejava. Olha o céu para saber se bom ou mau tempo sobrevirá. Que cantem ou não as aves tanto se lhe dá, desde que não desbastem da seara os grãos. Prefere as melodias do rouxinol, o cacarejar da galinhada e o grunhido dos porcos. O que deseja dos regatos cristalinos, ou lodosos, é que não sequem nem inundem. Dos prados que produzam boa erva, com ou sem flores. Eis aí tudo o que essa gente almeja, ou o que é mais, tudo o que da natureza apreende, conquanto muito distanciada já dos primitivos homens. Origem da crença nos demônios. Item 3. Se nos remontarmos a estes últimos, então, surpreendê-los, emos mais exclusivamente preocupados com a satisfação de necessidades materiais, resumindo o bem e o mal neste mundo, somente no que concerne à satisfação ou prejuízo dessas necessidades. Acreditando num poder extra-humano, e porque o prejuízo material é sempre o que mais de perto lhes importa, atribuem-no a esse poder, do qual fazem, aliás, uma ideia muito vaga. E por nada conceberem fora do mundo visível e tangível, tal poder se lhes afigura identificado nos seres e coisas que os prejudicam. Os animais nocivos não passam para eles de representantes naturais e diretos desse poder. Pela mesma razão, veem nas coisas úteis a personificação do bem. Daí, o culto votado a certas plantas, e mesmo a objetos inanimados. Mas o homem é comumente mais sensível ao mal que ao bem. Este lhe parece natural, ao passo que aquele mais o afeta. Nem por outra razão se explica, nos cultos primitivos, as cerimônias sempre mais numerosas em honra ao poder maléfico. O temor suplanta o reconhecimento. Durante muito tempo o homem não compreendeu senão o bem e o mal físicos. Os sentimentos morais, só mais tarde marcaram o progresso da inteligência humana, fazendo-lhe entrever na espiritualidade, um poder extra-humano fora do mundo visível e das coisas materiais. Esta obra foi, seguramente, realizada por inteligências de escola, mas que não puderam exceder certos limites. Origem da crença nos demônios. Item 4. Provada e patente a luta entre o bem e o mal, triunfante este muitas vezes sobre aquele, e não se podendo racionalmente admitir que o mal derivasse de um benéfico poder, concluiu-se pela existência de dois poderes rivais no governo do mundo. Daí nasceu a doutrina dos dois princípios, aliás lógica numa época em que o homem se encontrava incapaz de, raciocinando, penetrar a essência do Ser Supremo. Como compreenderia, então, que o mal não passa de estado transitório do qual pode emanar o bem, conduzindo-o à felicidade pelo sofrimento e auxiliando-lhe o progresso? Os limites do seu horizonte moral, nada lhe permitindo ver para além do seu presente,
no passado como no futuro, também não lhe permitia compreender que já houvesse progredido, que progredire ainda individualmente, e muito menos que as vicissitudes da vida resultavam das imperfeições do ser espiritual nele residente, o qual pré-existe e sobrevive ao corpo, na dependência de uma série de existências purificadoras, até atingir a perfeição. Para compreender como do mal pode resultar o bem, é preciso considerar não uma, porém, muitas existências. É necessário apreender o conjunto do qual, e só do qual, resultam nítidas as causas e respectivos efeitos. Origem da crença nos demônios. Item 5. O duplo princípio do bem e do mal foi durante muitos séculos, e sob vários nomes, a base de todas as crenças religiosas. Vemo-lo assim sintetizado em Oromase e Arimane entre os persas, em Jeová e Satã entre os hebreus. Todavia, como todo soberano deve ter ministros, as religiões geralmente admitiram potências secundárias, ou bons e maus gênios. Os pagãos fizeram deles individualidades com a denominação genérica de deuses, e deram-lhes atribuições especiais para o bem e para o mal, para os vícios e para as virtudes. Os cristãos e os muçulmanos herdaram dos hebreus, os anjos e os demônios. Origem da crença nos demônios. Item 6. A doutrina dos demônios tem, por conseguinte, origem na antiga crença dos dois princípios. Compete-nos examiná-la aqui tão somente no ponto de vista cristão, para ver se está de acordo com as noções mais exatas que possuímos hoje, dos atributos da divindade. Esses atributos são o ponto de partida, a base de todas as doutrinas religiosas. Os dogmas, o culto, as cerimônias, os usos e a moral, tudo é relativo à ideia mais ou menos justa, mais ou menos elevada que se forma de Deus, desde o fetichismo até o cristianismo. Se a essência de Deus continua a ser um mistério para as nossas inteligências, compreendemo-la, no entanto, melhor que nunca, mercê dos ensinamentos do Cristo. O cristianismo racionalmente ensina-nos que Deus é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições. Foi por isso que algures dissemos. Primeira parte, capítulo 6, Doutrina das Penas Eternas. Se tirasse a menor parcela de um só dos seus atributos, não haveria mais Deus, por isso que poderia coexistir um ser mais perfeito. Estes atributos na sua plenitude absoluta, são, pois, o critério de todas as religiões, estalão da verdade de cada um dos princípios que ensinam. E para que qualquer desses princípios seja verdadeiro, preciso é que não encerre um atentado às divinas perfeições. Vejamos se assim é, de fato, na doutrina vulgar dos demônios. Os demônios segundo a Igreja 7. Satanás, o chefe ou o rei dos demônios, não é, segundo a Igreja, uma personificação alegórica do mal, mas uma entidade real, praticando exclusivamente o mal, enquanto que Deus pratica exclusivamente o bem. Tomemo-lo, pois, tal qual nulo representam. Satanás existe de toda a eternidade, como Deus, ou ser-lhe-á posterior? Existindo de toda a eternidade é incriado, e, por consequência, igual a Deus. Este Deus, por sua vez, deixará de ser único, pois haverá um Deus do mal. Mas se lhe for posterior, neste caso passa a ser uma criatura de Deus. Como tal, só praticando o mal por incapaz de fazer o bem, e tampouco de arrepender-se, Deus teria criado um ser votado exclusiva e eternamente ao mal. Não sendo o mal obra de Deus, seria contudo de uma das suas criaturas, e nem por isso deixava Deus de ser o autor, deixando igualmente de ser profundamente bom. O mesmo se dá, exatamente, em relação aos seres maus chamados demônios. Os demônios, segundo a Igreja. Item 7. Satanás, o chefe ou o rei dos demônios, não é, segundo a Igreja, uma personificação alegórica do mal, mas uma entidade real, praticando exclusivamente o mal, enquanto que Deus pratica exclusivamente o bem. Tomemo-lo, pois, tal qual o nulo representam. Satanás existe de toda a eternidade, como Deus, ou ser-lhe-á posterior? Existindo de toda a eternidade é incriado, e por consequência, igual a Deus.
Este Deus, por sua vez, deixará de ser único, pois haverá um Deus do mal. Mas se lhe for posterior, neste caso passa a ser uma criatura de Deus. Como tal, só praticando o mal por incapaz de fazer o bem, e tampouco de arrepender-se, Deus teria criado um ser votado exclusiva e eternamente ao mal. Não sendo o mal obra de Deus, seria contudo de uma das suas criaturas, e nem por isso deixava Deus de ser o autor, deixando igualmente de ser profundamente bom. O mesmo se dá exatamente em relação aos seres maus, chamados demônios. Os demônios segundo a Igreja. Item 8. Tal foi por muito tempo a crença neste sentido. Hoje dizem Deus, que é a bondade e santidade por excelência, não os havia criado perversos e maus. A mão paternal que se apraz imprimir em todas as suas obras o cunho de infinitas perfeições, cumulara-os de magníficos predicados. As qualidades eminentíssimas de sua natureza, juntara as liberalidades da sua graça. Em tudo os fizera iguais aos espíritos sublimes, de glória e felicidade. Subdivididos por todas as suas ordens, e adstritos a todas as classes, eles tinham o mesmo fim e idênticos destinos. Foi seu chefe o mais belo dos arcanjos. Eles poderiam até ter alcançado a confirmação de justos para todo o sempre, e serem admitidos ao gozo da bem-aventurança dos céus. Este último favor, que deverá ser o complemento de todos os outros, constituía o prêmio da sua docilidade, mas dele desmereceram por insensata e audaciosa revolta. Qual foi o escolho da sua perseverança? Que verdade desconheceram? Que ato de adoração de fé recusaram a Deus? A Igreja e os anais das Santas Escrituras não nulo dizem positivamente, mas, certo parece que não aqueceram a mediação do Filho de Deus, nem a exaltação da natureza humana em Jesus Cristo. O Verbo divino, Criador de todas as coisas, é também o mediador e salvador único, na terra como no céu. O fim sobrenatural não foi dado aos anjos e aos homens senão na previsão de sua encarnação e méritos, pois não há proporção alguma entre a obra dos espíritos eminentes e a recompensa, que é o próprio Deus. Nenhuma criatura poderia alcançar tal fim, sem esta maravilhosa e sublime intervenção da caridade. Ora, para preencher a distância infinita que separa a sua essência das suas obras, preciso fora reunisse à sua pessoa os dois extremos, associando a divindade, as naturezas ou do anjo ou do homem. E preferiu então a natureza humana. Esse plano, concebido de toda a eternidade, foi manifestado aos anjos muito antes da sua execução. O homem-Deus foi-lhes mostrado como aquele que deveria confirmá-los na graça e guiá-los à glória, sob a condição de o adorarem durante a missão terrestre, e para todo o sempre no céu. Revelação inesperada, arrebatadora visão para corações generosos e gratos, mas mistério profundo, humilhante para espíritos soberbos. Esse fim sobrenatural, essa glória imensa que lhes propunham, não seria unicamente a recompensa de seus méritos pessoais. Nunca poderiam atribuir a si próprios os títulos dessa glória. Unimediador entre Deus e eles. Que injúria à sua dignidade. E a preferência espontânea pela natureza humana? Que injustiça! Que afronta aos seus direitos! E chegarão eles a ver esta humanidade, que lhes é tão inferior, deificada pela união com o Verbo, sentada à mão direita de Deus em trono resplandecente? Consentirão enfim que ela ofereça a Deus, eternamente, a homenagem da sua adoração? Lúcifer e a terça parte dos anjos sucumbiram a tais pensamentos de inveja e de orgulho. S. Miguel e com ele muitos exclamaram: quem é semelhante a Deus? Ele é o dono de seus dons, o soberano Senhor de todas as coisas. Glória a Deus e ao Cordeiro, que tem de ser imolado à salvação do mundo. O chefe dos rebeldes, porém, esquecido de que a Deus devia a sua nobreza e prerrogativas, raiando pela temeridade, disse: sou eu quem ao céu subirá. Ficharei residência acima dos astros.
Sentar-me-ei sobre o monte da aliança, nos flancos do Aquilão, dominarei as nuvens mais elevadas, e serei semelhante ao Altíssimo. Os que de tais sentimentos partilharam, acolheram essas palavras com murmúrios de aprovação, e partidários houve em todas as hierarquias. A sua multidão, contudo, não os preserva do castigo. 1. As citações seguintes são extraídas da Pastoral de Monsenhor Gusset, cardeal, arcebispo de Reims, para a Quaresma de 1865. Atentos ao mérito pessoal e à posição do autor, podemos considerá-las a última expressão da Igreja sobre a doutrina dos demônios. Ponto. Os demônios, segundo a Igreja. Item 9. Esta doutrina suscita várias objeções. 1. Se Satã e os demônios eram anjos, eles eram perfeitos. Como, sendo perfeitos, puderam falir a ponto de desconhecer a autoridade desse Deus, em cuja presença se encontravam? Ainda se tivessem logrado uma tal eminência gradualmente, depois de haver percorrido a escala da perfeição, poderíamos conceber um triste retrocesso. Não, porém, do modo porque nulos apresentam, isto é, perfeitos de origem. A conclusão é esta. Deus quis criar seres perfeitos, porquanto os favorecera com todos os dons, mas enganou-se. Logo, segundo a Igreja, Deus não é infalível. 2. Pois que nem a Igreja e nem os sagrados anais explicam a causa da rebelião dos anjos para com Deus, e apenas dão como problemática, quase certa, a relutância no reconhecimento da futura missão do Cristo. Que valor? Perguntamos. Que valor pode ter o quadro tão preciso e detalhado da cena então ocorrente? A que fonte recorreram, para inferir se de fato foram pronunciadas palavras tão claras e até simples colóquios? De duas uma. Ou a cena é verdadeira ou não é. No primeiro caso, não havendo dúvida alguma, por que a Igreja não resolve a questão? Mas se a Igreja e a história se calam, se a coisa apenas parece certa, claro, não passa de hipótese, e a cena descritiva é mero fruto da imaginação. 2. Terceira, as palavras atribuídas a Lúcifer revelam uma ignorância admirável num arcanjo que, por sua natureza e grau atingido, não deve participar, quanto à organização do universo, dos erros e dos prejuízos que os homens têm professado, até serem pela ciência esclarecidos. Como poderia então dizer que fixaria residência acima dos astros, dominando as mais elevadas nuvens? Ponto de exclamação. É sempre a velha crença da Terra como centro do universo, do céu como que formado de nuvens, estendendo-se às estrelas, e da limitada região destas, que a astronomia nos mostra disseminadas ao infinito no infinito espaço. Sabendo-se como hoje se sabe, que as nuvens não se elevam a mais de 2 léguas da superfície terráquea, e falando-se em dominá-las por mais alto, referindo-se a montanhas, preciso fora que a observação partisse da terra, sendo ela, de fato, a morada dos anjos. Dado, porém, ser esta em região superior, inútil fora alçar-se acima das nuvens. Emprestar aos anjos uma linguagem tisnada de ignorância, é confessar que os homens contemporâneos são mais sábios que os anjos. A Igreja tem caminhado sempre erradamente, não levando em conta os progressos da ciência. 1. Esta doutrina monstruosa é corroborada por Moisés, quando diz, Gênesis capítulo 6 VV 6 e 7. Ele se arrependeu de haver criado o homem na terra, e penetrado da mais íntima dor, disse: Exterminarei a criação da face da terra. Exterminarei tudo, desde o homem aos animais, desde os que rastejam sobre a terra, até os pássaros do céu, porque me arrependo de os ter criado. Ora, um Deus que se arrepende do que fez não é perfeito nem infalível. Portanto, não é Deus. E são estas as palavras que a Igreja proclama. Tampouco se percebe o que poderia haver de comum entre os animais, e a perversidade dos homens, para que merecessem tal extermínio. 2. Encontra-se em Isaías capítulo 14 VV 11 e seguintes. Teu orgulho foi precipitado nos infernos. Teu corpo morto baqueou par terra. Tua cama verterá podridão, e vermes tua vestimenta.
Como caíste do céu, Lúcifer, tu que parecias tão brilhante ao romper do dia. Como foste arrojado sobre a terra, tu que ferias as nações com teus golpes. Que dizias de coração: subirei aos céus, estabelecerei meu trono acima dos astros de Deus, sentar-me-ei acima das nuvens mais altas e serei igual ao Altíssimo. E todavia, foste precipitado dessa glória no inferno, até o mais fundo dos abismos. Os que te virem aproximando-se encarar-te-ão, dizendo: será este o homem que turbou a terra, que aterrou seus remos, que fez do mundo um deserto, que destruiu cidades e reteve acorrentados os que se lhe entregaram prisioneiros? Estas palavras do profeta não se relerem à revolta dos anjos, são sim, uma alusão ao orgulho e à queda do rei de Babilônia, que retinha os judeus em cativeiro, como atestam os últimos versículos. O rei de Babilônia é alegoricamente designado por Lúcifer, mas não se faz aí qualquer menção da cena supra-descrita. Essas palavras são do rei que as tinha no coração, e se colocava por orgulho acima de Deus, cujo povo escravizara. A profecia da libertação do povo judeu, da rainha de Babilônia e do destroço dos assírios é ao demais o assunto exclusivo desse capítulo. Ponto. Os demônios segundo a Igreja. Item 10. A resposta à primeira objeção acha-se na seguinte passagem. A Escritura e a tradição denominam céu o lugar no qual se haviam colocado os anjos, no momento da sua criação. Mas esse não era o céu dos céus, o céu da visão beatifica, onde Deus se mostra de face aos seus eleitos, que o contemplam claramente e sem esforço, porque aí não há mais possibilidade nem perigo de pecado. A tentação e a dúvida são aí desconhecidas. A justiça, a paz e a alegria reinam imutáveis, a santidade e a glória imperecíveis. Era, portanto, outra região celeste, uma esfera luminosa e afortunada, essa em que permaneciam tão nobres criaturas favorecidas pelas divinas comunicações, que deveriam receber com fé e humildade, até serem admitidas no conhecimento da sua realidade essência do próprio Deus. Do que precede se infere que os anjos decaídos pertenciam a uma categoria menos elevada e perfeita, não tendo atingido ainda o lugar supremo em que o erro é impossível. Pois seja. Mas então, há manifesta contradição nesta afirmativa. Deus em tudo os tinha criado semelhantes aos espíritos sublimes, que, subdivididos em todas as ordens, e adstritos a todas as classes, tinham o mesmo fim e idênticos destinos, e que seu chefe era o mais belo dos arcanjos. Ora, em tudo semelhantes aos outros, não lhe seriam inferiores em natureza. Idênticos em categorias, não podiam permanecer em um lugar especial. Intacta subsiste, portanto, a objeção. Os demônios, segundo a Igreja. Item 11. E ainda há uma outra que é, certamente, a mais séria e a mais grave. Dizem: este plano, a intervenção do Cristo, concebido desde toda a eternidade, foi manifestado aos anjos muito antes da sua execução. Deus sabia, portanto, e de toda a eternidade, que os anjos, tanto quanto os homens, teriam necessidade dessa intervenção. Ainda mais. O Deus onisciente sabia que alguns dentre esses anjos viriam a falir, arcando com a eterna condenação, e arrastando a igual sorte uma parte da humanidade. E assim, de caso pensado, previamente condenava o gênero humano, a sua própria criação. Deste raciocínio não há fugir, porquanto de outro modo, teríamos que admitir a inconsciência divina, apregoando a não presciência de Deus. Para nós, é impossível identificar uma tal criação com a soberana bondade. Em ambos os casos vemos a negação de atributos, sem a plenitude absoluta dos quais Deus não seria Deus. Os demônios segundo a Igreja. Item 12. Admitindo a falibilidade dos anjos como a dos homens, a punição é consequência, aliás justa e natural, da falta. Mas se admitirmos concomitantemente a possibilidade do resgate, a regeneração, a graça, após o arrependimento e a expiação,
tudo se esclarece e se conforma com a bondade de Deus. Ele sabia que errariam, que seriam punidos, mas sabia igualmente que tal castigo temporário seria um meio de lhes fazer compreender o erro, revertendo ao fim em benefício deles. Eis como se explicam as palavras do profeta Ezequiel. Deus não quer a morte, porém a salvação do pecador. 1. A inutilidade do arrependimento e a impossibilidade de regeneração, isso sim, importaria a negação da divina bondade. Admitida tal hipótese, poder-se-ia mesmo dizer, rigorosa e exatamente, que estes anjos desde a sua criação, visto Deus não poder ignorá-lo, foram votados à perpetuidade do mal, e predestinados a demônios para arrastar os homens ao mal. Os demônios, segundo a Igreja. Item 13. Vejamos agora qual a sorte desses tais anjos, e o que fazem. Mal apenas se manifestou a revolta na linguagem dos espíritos, isto é, no arrojo dos seus pensamentos, foram eles banidos da celestial mansão, e precipitados no abismo. Por estas palavras, entendemos que foram arremessados a um lugar de suplícios, no qual sofrem a pena de fogo, conforme o texto do Evangelho, que é a palavra mesma do Salvador. Ide, malditos, ao fogo eterno preparado pelo demônio e seus anjos. S. Pedro expressamente diz que Deus os prendeu às cadeias e torturas infernais, sem que lá estejam contudo perpetuamente, visto como só no fim do mundo, serão para sempre enclausurados com os reprobos. Presentemente, Deus ainda permite que ocupem lugar nesta criação, a qual pertencem, na ordem de coisas idênticas à sua existência, nas relações enfim que deviam ter com os homens, e das quais fazem o mais pernicioso abuso. Enquanto uns ficam na tenebrosa morada, servindo de instrumento da justiça divina contra as almas infelizes que seduziram, outros, em número infinito, formam legiões e residem nas camadas inferiores da atmosfera, percorrendo todo o globo. Envolvem-se em tudo o que aqui se passa, tomando mesmo parte muito ativa nos acontecimentos terrenos. Quanto ao que diz respeito às palavras do Cristo sobre o suplício do fogo eterno, já nos explanamos no capítulo 4, o inferno. 1. Vede primeira parte, capítulo 6, número 25, citação de Ezequiel. Os demônios segundo a Igreja. Item 14. Por esta doutrina, apenas uma parte dos demônios está no inferno. A outra vaga em liberdade, envolvendo-se em tudo que aqui se passa, dando-se ao prazer de praticar o mal, e isso até o fim do mundo, cuja época indeterminada não chegará tão cedo, provavelmente. Mas por que uma tal distinção? Serão estes menos culpados? Certo que não, a menos que se não revezem, como se pode inferir destas palavras. Enquanto uns ficam na tenebrosa morada, servindo de instrumento da justiça divina contra as almas infelizes que seduziram. Suas ocupações consistem, pois, em martirizar as almas que seduziram. Assim, não se encarregam de punir faltas livre e voluntariamente cometidas, porém as que eles próprios provocaram. São ao mesmo tempo a causa do erro e o instrumento do castigo. E coisa singular, que a justiça humana por imperfeita não admitiria. A vítima que sucumbe por fraqueza, em contingências alheias e porventura superiores à sua vontade, é tanto ou mais severamente punida do que o agente provocador que emprega astúcia e artifício, visto como essa vítima, deixando a terra, vai para o inferno sofrer sem tréguas, nem favor, eternamente, enquanto que o causador da sua primeira falta, o agente provocador, goza de uma tal ou qual dilação e liberdade, até o fim do mundo. Como pode a justiça de Deus ser menos perfeita que a dos homens? Os demônios, segundo a Igreja. Item 15. Mas, ainda não é tudo. Deus permite que ocupem lugar nesta criação, nas relações que com o homem deviam ter, e das quais abusam perniciosamente. Deus podia ignorar, no entanto, o abuso que fariam de uma liberdade por ele mesmo concedida. Então, por que a concedeu? Mas nesse caso, é com conhecimento de causa que Deus abandona suas criaturas à mercê delas mesmas, sabendo, pela sua onisciência, que vão sucumbir,
tendo a sorte dos demônios. Não serão elas de si mesmas bastante fracas para falirem, sem a provocação de um inimigo, tanto mais perigoso quanto invisível. Ainda se o castigo fora temporário, e o culpado pudesse remir-se pela reparação. Ponto. Mas não. A condenação é irrevogável, eterna. Arrependimento, regeneração, lamentos, tudo supérfluo. Os demônios não passam, portanto, de agentes provocadores e de antemão destinados a recrutar almas para o inferno, isto com a permissão de Deus, que antevia, ao criar estas almas, a sorte que as aguardava. Que se diria na terra de um juiz que recorresse a tal expediente para abarrotar prisões? Estranha ideia que nos dão da divindade, de um Deus cujos atributos essenciais são justiça e bondade soberanas. E dizer-se que é em nome de Jesus, daquele que só pregou amor, perdão e caridade, que tais doutrinas são ensinadas. Houve um tempo em que tais anomalias passavam despercebidas, porque não eram compreendidas, nem sentidas. O homem curvado ao jugo do despotismo, submetia-se à fé cega, abdicava da razão. Hoje, porém, que a hora da emancipação soou, esse homem compreende a justiça, e desejando-a tanto na vida quanto na morte, exclama: não pode ser tal, ou Deus não fora Deus. Os demônios segundo a Igreja. Item 16. O castigo segue por toda a parte os seres decaídos. O inferno está neles e com eles. Nem paz nem repouso, transformadas em amargores as doçuras da esperança, que se lhes torna odiosa. A mão de Deus desferiu-lhes o castigo no ato mesmo de pecarem, e sua vontade galvanizou-se no mal. Tornados perversos, obstinam-se em o ser, e sê-lo-ão para sempre. São, depois do pecado, o que é o homem depois da morte. A reabilitação dos que caíram torna-se também impossível. A sua perda é, desde então, irreparável, mantendo-se eles no seu orgulho perante Deus, no seu ódio contra o Cristo, na sua inveja contra a humanidade. Não tendo podido apropriar-se da glória celeste pelo desmesurado da sua ambição, esforçam-se por implantar seu império na terra, banindo dela o reino de Deus. O Verbo encarnado cumpriu, apesar disso, os seus desígnios para a salvação e glória da humanidade. Também por isso procuram por todos os meios promover a perda das almas pelo Cristo resgatadas. O artifício e a importunação, a mentira e a sedução, tudo põe em jogo para arrastá-las ao mal e consumar-lhes a perda. E como são infatigáveis e poderosos, a vida do homem com inimigos tais não pode deixar de ser uma luta sem tréguas, do berço ao túmulo. Efetivamente, esses inimigos são os mesmos que, depois de terem introduzido o mal no mundo, chegaram a cobri-lo com as espessas trevas do erro e do vício. Os mesmos que por longos séculos se fizeram adorar como deuses e que reinaram em absoluto sobre os povos da antiguidade. Os mesmos, enfim, que ainda hoje exercem tirânica influência nas regiões idólatras, fomentando a desordem e o escândalo até no seio das sociedades cristãs. Para compreender todos os recursos de que dispõem ao serviço da malvades, basta notar que nada perderam das prodigiosas faculdades que são o apanágio da natureza angélica. Certo, o futuro e sobretudo a ordem natural têm mistérios que Deus se reservou e que eles não podem penetrar. Mas a sua inteligência é bem superior à nossa, porque percebem de um jacto os efeitos nas causas e vice-versa. Esta percepção permite-lhes predizer acontecimentos futuros que escapam às nossas conjecturas. A distância e variedade dos lugares desaparecem ante a sua agilidade. Mais prontos que o raio, mais rapidos que o pensamento, acham-se quase instantaneamente sobre diversos pontos do globo, e podem descrever à distância os acontecimentos na mesma hora em que ocorrem. As leis pelas quais Deus rege o universo não lhes são acessíveis, razão porque não podem derrogá-las, e por conseguinte, predizer ou operar verdadeiros milagres. Possuem, no entanto, a arte de imitar e falsificar, dentro de certos limites, as divinas obras.
Sabem quais os fenômenos resultantes da combinação dos elementos, predizem com maior ou menor êxito os que sobrevêm naturalmente, assim como os que por si mesmos podem produzir. Daí os numerosos oráculos, os extraordinários vaticínios que sagrados e profanos livros recolheram, baseando e acoroçoando tantas e tantas superstições. A sua substância simples e imaterial subtrai-os às nossas vistas. Permanecem ao nosso lado sem que os vejamos, interessam-nos a alma sem que nos firam o ouvido. Acreditando obedecer aos nossos pensamentos, estamos, no entanto, e muitas vezes, debaixo da sua funesta influência. As nossas disposições, ao contrário, são deles conhecidas pelas impressões que delas transparecem em nós, e atacam-nos ordinariamente pelo lado mais fraco. Para nos seduzirem com mais segurança, costumam servir-se de sugestões e engodos, conformes com as nossas inclinações. Modificam a ação segundo as circunstâncias e os traços característicos de cada temperamento. Contudo, suas armas favoritas são a hipocrisia e a mentira. Os demônios, segundo a Igreja. Item 17. Afirmam que o castigo os segue por toda parte. Que não sabem o que seja paz nem repouso. Esta asserção de modo algum destrói a observação que fizemos quanto ao privilégio dos que estão fora do inferno, e que reputamos tanto menos justificado por isso que podem fazer, e fazem, maior mal. É de crer que esses demônios extra-infernais não sejam tão felizes como os bons anjos, mas não se deverá ter em conta a sua relativa liberdade. Eles não possuirão a felicidade moral que a virtude defere, mas são incontestavelmente mais felizes que os seus comparsas do inferno flamífero. Depois, para o mal, sempre há um certo gozo na prática do mal, de mais a mais livremente. Perguntai ao criminoso o que prefere. Se ficar na prisão, ou percorrer livremente os campos, agindo à vontade? Pois o caso é exatamente o mesmo. Afirmam outro assim, que o remorso os persegue sem tréguas nem misericórdia, esquecidos de que o remorso é o precursor imediato do arrependimento, quando não é o próprio arrependimento. Tornados perversos obstinam-se em o ser, e sê-lo-ão para sempre. Mas desde que se obstinam em ser perversos, é que não têm remorsos. Do contrário, ao menor sentimento de pesar, renunciariam ao mal e pediriam perdão. Logo, o remorso não é para eles um castigo. Os demônios segundo a Igreja. Item 18. São, depois do pecado, o que é o homem depois da morte. A reabilitação dos que caíram torna-se, portanto, impossível. De onde provém essa impossibilidade? Não se compreende que ela seja a consequência de sua similitude com o homem depois da morte, proposição que, ao demais, é muito ambígua. Acaso provirá da própria vontade dos demônios? Porventura da vontade divina? No primeiro caso, a pertinácia denota uma extrema perversidade, um endurecimento absoluto no mal, e nem mesmo se compreende que seres tão profundamente perversos pudessem jamais ter sido anjos de virtude, conservando por tempo indefinido, na convivência destes, todos os traços da sua péssima índole e natureza. No segundo caso, ainda menos se compreende que Deus inflija como castigo a impossibilidade da reparação, após uma primeira falta. O Evangelho nada diz que com isso se pareça. Os demônios, segundo a Igreja. Item 19. A sua perda é desde então irreparável, mantendo-se eles no seu orgulho perante Deus. E de que lhes serviria não manterem tal orgulho, uma vez que é inútil todo o arrependimento? O bem só poderia interessá-los, se eles tivessem uma esperança de reabilitação, fosse qual fosse o seu preço. Assim não acontece, no entanto, e pois se perseveram no mal, é porque lhes trancaram a porta da esperança. Mas por que lhes trancar a Deus essa porta? Para se vingar da ofensa decorrente da sua insubmissão. E assim, para saciar o seu ressentimento contra alguns culpados, Deus prefere não somente vê-los sofrer, mas agravar o mal com mal maior. Impelir à perdição eterna toda a humanidade, quando por um simples ato de demência podia evitar tão grande desastre, aliás, previsto de toda a eternidade.
Trata-se, no caso vertente, de um ato de demência, de uma graça pura e simples que pudesse transformar-se em estímulo do mal? Não, trata-se de um perdão condicional, subordinado a uma regeneração sincera e completa. Mas, ao invés de uma palavra de esperança e misericórdia, é como se Deus dissera: pereça toda a raça humana, antes que minha vingança. E com semelhante doutrina, ainda muita gente se admira de que haja incrédulos e ateus. E é assim que Jesus nos representa seu Pai. Ele que nos deu a lei expressa do esquecimento e do perdão das ofensas, que nos manda pagar o mal com o bem, que prescreve o amor dos nossos inimigos, como a primeira das virtudes que nos conduzem ao céu, quereria desse modo que os homens fossem melhores, mais justos, mais indulgentes que o próprio Deus? Os demônios, segundo o Espiritismo. Item 20. Segundo o Espiritismo, nem anjos nem demônios são entidades distintas, por isso que a criação de seres inteligentes é uma só. Unidos a corpos materiais, esses seres constituem a humanidade que povoa a Terra e as outras esferas habitadas. Uma vez libertos do corpo material, constituem o mundo espiritual ou dos espíritos, que povoam os espaços. Deus criou os perfectíveis e deu-lhes por escopo a perfeição, com a felicidade que dela decorre. Não lhes deu contudo a perfeição, pois quis que a obtivessem por seu próprio esforço, a fim de que também e realmente lhes pertencesse o mérito. Desde o momento da sua criação que os seres progridem, quer encarnados, quer no estado espiritual. Atingido o apogeu, tornam-se puros espíritos ou anjos, segundo a expressão vulgar, de sorte que a partir do embrião do ser inteligente, até ao anjo, há uma cadeia na qual cada um dos elos assinala um grau de progresso. Do expresso resulta que há espíritos em todos os graus de adiantamento, moral e intelectual, conforme a posição em que se acham, na imensa escala do progresso. Em todos os graus existe, portanto, ignorância e saber, bondade e maldade. Nas classes inferiores, destacam-se espíritos ainda profundamente propensos ao mal, e comprazendo-se com o mal. A estes pode-se denominar demônios, pois são capazes de todos os malefícios aos ditos atribuídos. O Espiritismo não lhes dá tal nome por se prender ele à ideia de uma criação distinta do gênero humano, como seres de natureza essencialmente perversa, votados ao mal eternamente, e incapazes de qualquer progresso para o bem. Os demônios, segundo o Espiritismo. Item 21. Segundo a doutrina da Igreja, os demônios foram criados bons, e tornaram-se maus por sua desobediência. São anjos colocados primitivamente por Deus, no ápice da escala, tendo dela decaído. Segundo o Espiritismo, os demônios são espíritos imperfeitos, suscetíveis de regeneração, e que, colocados na base da escala, hão de nela graduar-se. Os que por apatia, negligência, obstinação ou má vontade persistem em ficar por mais tempo, nas classes inferiores, sofrem as consequências dessa atitude, e o hábito do mal dificulta-lhes a regeneração. Chega-lhes, porém, um dia a fadiga dessa vida penosa, e das suas respectivas consequências. Eles comparam a sua situação à dos bons espíritos, e compreendem que o seu interesse está no bem, procurando então melhorarem-se, mas por ato de espontânea vontade, sem que haja nisso o mínimo constrangimento. Submetidos à lei geral do progresso, em virtude da sua aptidão para o mesmo, não progridem, ainda assim, contra a vontade. Deus fornece-lhes constantemente os meios, porém, com a faculdade de aceitá-los ou recusá-los. Se o progresso fosse obrigatório, não haveria mérito, e Deus quer que todos tenhamos o mérito de nossas obras. Ninguém é colocado em primeiro lugar por privilégio. Mas o primeiro lugar a todos é franqueado à custa do esforço próprio. Os anjos mais elevados conquistaram a sua graduação, passando, como os demais, pela rota comum. Os demônios, segundo o Espiritismo. Item 22. Chegados a certo grau de pureza, os espíritos têm missões adequadas ao seu progresso. Preenchem assim todas as funções atribuídas aos anjos de diferentes categorias.
E como Deus criou de toda a eternidade, segue-se que de toda a eternidade houve número suficiente para satisfazer as necessidades do governo universal. Deste modo, uma só espécie de seres inteligentes, submetida à lei de progresso, satisfaz todos os fins da criação. Por fim, a unidade da criação, aliada à ideia de uma origem comum, tendo o mesmo ponto de partida e trajetória, elevando-se pelo próprio mérito, corresponde melhor à justiça de Deus do que a criação de espécies diferentes, mais ou menos favorecidas de dotes naturais, que seriam outros tantos privilégios. Os demônios, segundo o Espiritismo. Item 23. A doutrina vulgar sobre a natureza dos anjos, dos demônios e das almas, não admitindo a lei do progresso, mas vendo todavia seres de diversos graus, concluiu que seriam produto de outras tantas criações especiais. E assim foi que chegou a fazer de Deus um pai parcial, tudo concedendo a alguns de seus filhos, e a outros impondo o mais rude trabalho. Não admira que por muito tempo, os homens achassem justificação para tais preferências, quando eles próprios delas usavam em relação aos filhos, estabelecendo direitos de primogenitura e outros privilégios de nascimento. Podiam tais homens acreditar que andavam mais errados que Deus? Hoje, porém, alargou-se o círculo das ideias. O homem vê mais claro e tem noções mais precisas de justiça. Desejando-a para si, e nem sempre encontrando-a na terra, ele quer pelo menos encontrá-la mais perfeita no céu. E aqui está porque ele repugna à razão toda e qualquer doutrina, na qual não resplenda a justiça divina, na plenitude integral da sua pureza.